Nesta sexta-feira, a nossa entrevista de hoje é uma entrevista muito especial com um cajazeirense que tem na sua raiz familiar a medicina já impregnada no seu DNA. É o médico com especialidade em cirurgia plástica, Dr. Antônio Neto. Ele é filho do médico e psiquiatra Dr. Leonide de Souza Abreu, Dr. Léo Abreu, e neto do médico ex-prefeito de Cajazeiras, Dr. Antônio Vitoriano de Abreu. Que alegria, Dr. Antônio Neto, de recebê-lo no programa Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde aos telespectadores e ouvintes da Diário do Sertão. Prazer estar com você hoje, Zé Neto, para ser entrevistado. Nós iremos falar sobre assuntos relacionados, obviamente, à medicina, mas qual é o sentimento, doutor Antônio Neto, de estar nessa cidade, atendendo a população, assim como o seu pai, como o seu avô e tantos outros familiares? É um prazer retornar à cidade na qual nasci, né, para trazer os frutos de uma formação de excelência que tive em João Pessoa e em Salvador, depois da graduação na faculdade que eu fiz aqui. Então é uma honra voltar com a bagagem de conhecimento para atender melhor a população de Cajazeiras. Doutor Antônio Neto, e você enfatiza bem quando diz que tudo começou aqui, né? De fato, a sua carreira na medicina começa em Cajazeiras, mas busca também muito mais conhecimento em outros grandes centros. Isso, correto. Para a formação de cirurgião plástico é preciso se deslocar, né? São poucas as residências no país, a grande maioria concentrada no Sudeste. Então, tive que sair para poder fazer minha formação em cirurgia geral e depois cirurgia plástica na Universidade Federal da Bahia. Doutor Antônio Neto, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória na medicina. Claro que teve ali uma certa influência, né, da família, com já certeza, na raiz ali da paternidade, mas como foi escolher a medicina para você e como foi que tudo começou? Quando foi que você decidiu de que gostaria de seguir a carreira de médico? Não existe um tempo específico, um momento no qual decidi, mas foi uma trajetória que foi ocorrendo, né? Então, o espelho do pai e do avô com certeza influenciaram na decisão, mas foi algo que foi naturalmente sentindo a necessidade própria de ser médico, especificamente cirurgião. Sempre admirei a carreira de cirurgião. E essa especialidade na cirurgia plástica, a gente sabe que há uma tendência hoje, não só a nível nacional, mas a nível global, né, da cirurgia plástica. Por que escolher essa especialidade? Dentre tantas, né? Sim. Dentre as especialidades, as subespecialidades da decorrência da cirurgia geral, né, a cirurgia plástica, ela mexe muito com a autoestima das pessoas, tanto a parte estética, que é importante, que tem seu valor, mas principalmente a parte reparadora também. Pacientes que foram vítimas de queimaduras graves, por exemplo, que a gente tratava lá em Salvador, a gente conseguia devolver a eles dignidade, né, e qualidade de vida para tocar a vida. E quais são as etapas para se concluir e estar apto para exercer essa especialidade na cirurgia plástica? Pronto, são primeiro a graduação de medicina, obrigatória, né? E após a graduação, você forma a formação de cirurgia geral, que é um pré-requisito obrigatório. Antigamente eram 2 anos, passou a ser 3 anos de formação para ser cirurgião geral. E aí, após esse período, você faz uma nova prova, um novo concurso para concorrer a vagas de residência de cirurgia plástica, que são mais 3 anos. Então, hoje faz um total de 12 anos de formação, para você atuar com um tempo razoável, né? Um tempo considerável. E são muitas experiências vividas, porque, como você disse, a cirurgia plástica, muito mais do que uma correção ou alguém que não se sente bem com determinada parte do corpo e pode, né, fazer esse ajuste, né, para melhorar, acima de tudo, a autoimagem, né, a imagem de si próprio. Como é lidar com o paciente que chega muitas das vezes, certamente, no consultório, com alguma dificuldade e encontrar nessa especialidade a solução? Então, tem que, em relação à parte estética em si, tirando a questão reparadora, na parte estética a gente tem que entender o real problema que a paciente apresenta e as formas como a gente pode solucionar. Porque a cirurgia plástica não é receita de bolo, né? A gente aprende várias técnicas cirúrgicas para um problema específico, para poder melhorar
otimizar o tratamento da paciente. Então a gente tem que entender a real perspectiva da paciente, também pacientes que querem perspectivas com resultados irrealísticos ou que não é possível entregar de forma segura ou com a naturalidade esperada, né, do ponto de vista social, né, aceitável. A gente tem que reduzir, baixar a expectativa da paciente, chegar a um patamar comum, né, de comum acordo, e aí propor um melhor tratamento. Seja estético, também reparador tem seus desafios também. Isso é importante deixar enfatizado, porque algumas pessoas podem olhar para esta área somente como estética, beleza, né? Mas existem procedimentos que são necessários em vista da própria saúde. Sim, não, com certeza. A cirurgia reparadora tem até um dilema durante a residência, né? A gente discutia muito com o nosso chefe, que era até onde a cirurgia é estética ou é reparadora, até onde uma redução da mama é estética ou é reparadora. Se a paciente tem dores de coluna, até onde eu posso dizer o que é estético e o que é reparador. Então, quando a cirurgia plástica iniciou, depois do período pós-guerra, a Primeira Guerra Mundial, que muitos dos soldados vinham com sequelados, né? Muita gente achava que aquela cirurgia para reconstruir o nariz era uma cirurgia estética, desnecessária. E mostrou-se que não, né? Que ao trazer qualidade de vida, melhorar a percepção da autoimagem da pessoa, do indivíduo humano, você tem um ganho social imenso, né? Então, a cirurgia plástica vem para ajudar a sociedade, né, nesse ponto de vista. Então, diante dessa afirmação, e eu lhe pergunto qual é a importância, né, de um procedimento como esse, de possibilitar ao paciente essa realidade? Do ponto de vista... Da importância. É isso, eu acho que do ponto de vista social é extremamente importante para a percepção do indivíduo e ele poder tocar a vida, né? Paciente com defeito grave na face ou com a alteração anatômica importante, principalmente pós-cirurgia oncológica ou pós-trauma, né? Ele dificilmente vai ter uma dificuldade a mais na vida por carregar uma sequela, né? De um trauma, de um câncer. Aí reconstituir da melhor forma possível o órgão acometido para trazer melhor qualidade de vida, isso tem um impacto social enorme. Dr. Antônio Neto é cirurgião plástico, médico cajazeirense, é o nosso entrevistado de hoje. Doutor, talvez um dos procedimentos mais comuns seja o aumento das mamas pelo silicone. E eu lhe pergunto, de fato há essa, não diria de certa forma, essa popularização desse procedimento, mas nós vemos hoje de que é um procedimento quase que considerado comum para muitas realidades individuais. E eu lhe pergunto, esse procedimento hoje, de fato, ele tem se tornado mais popular do ponto de vista da população, e o que é que há de novo em relação a esse procedimento? Então, a cirurgia de aumento do mamário com implantes, né, de silicone é uma cirurgia das mais feitas no mundo, né, no Brasil e no mundo. O Brasil é o segundo país que mais faz cirurgias plásticas no mundo, perdendo só para os Estados Unidos. Em algumas estatísticas, até há alguns anos, chega a fazer mais procedimento do que o próprio Estados Unidos, né? Então, é uma cirurgia bastante feita, o índice de complicação é baixo e é bem aceito na população o aumento da mama com implantes, né? Mas deve-se tomar alguns cuidados, né? Algumas precauções, tanto para o paciente seguir no pós-operatório com controles anuais com ultrassom, os cuidados, observar se vai ter dores, alterações do formato de mama, surgimento de líquido ali ao redor da mama, que pode indicar uma complicação. Então, a principal questão da cirurgia de aumento de mama com implantes é o segmento no pós-operatório. É uma cirurgia de baixo índice de complicação, mas tem que ter os devidos cuidados, pois podem ter algumas complicações graves associadas ao implante, que são, como eu disse, de uma incidência muito baixa. A gente pode considerar que é um procedimento pouco invasivo ou não? É um procedimento invasivo. É uma cirurgia que a gente vai, a depender do plano proposto pelo cirurgião, a gente vai estar mexendo com musculatura do peitoral, né, da região do tórax, com a glândula mamária, tem vasos ali importantes, tem a irrigação até a artéria mamária, que o pessoal popularmente conhece por conta para fazer cirurgias cardíacas, né? Ali é tudo uma cirurgia delicada, então é uma cirurgia que requer conhecimento anatômico para minimizar qualquer risco de complicação mais imediata que pode trazer para o paciente.
É o procedimento que a gente pode dizer que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada realidade é uma realidade. Sim. Doutor Antônio Neto, e sobre a suspensão das mamas? Há também, diante do crescente número de pacientes, por exemplo, acometidas do câncer de mama e que muitas das vezes precisam fazer a retirada, né, da mama, visto ter sido diagnosticado ali um nódulo, enfim, essa realidade. Esse procedimento, como ele é feito e como minimizar, se é possível, claro, diante da prática da medicina, para aquela mulher, diante daquela realidade, não ter, por exemplo, um afetamento muito maior do que se poderia ter. Então, a mastopexia, né, que é a cirurgia de suspensão das mamas, ela é realizada tanto para pacientes, pode ser no caso de uma paciente oncológica, que vai ser retirado só um segmento ali da mama, e ela tem um tecido mamário suficiente para a gente poder reposicioná-lo sem precisar colocar prótese ou rodar um retalho autônomo, que a gente chama, autólogo, do próprio corpo, seja das costas, seja do abdômen, e a parte estética também. Outra parte importante da cirurgia de mastopexia hoje em dia é a crescente tendência, a gente falou anteriormente do implante de mama, né, do aumento de mamas com implante de silicone, mas hoje há uma tendência ao explante, a retirada voluntária das próteses de silicone das mamas por questões estéticas ou porque a paciente não se identifica mais com aquele corpo estranho, querendo ou não, um corpo estranho, né, que está no seu corpo. Então, a mastopexia serve também para agregar, para tratar os pacientes que desejam retirar o implante de silicone das mamas. Nosso entrevistado de hoje é o médico Dr. Antônio Neto, médico cajazeirense com especialidade em cirurgia plástica. Inclusive, foi preparado um material para que a gente possa apresentar para quem está nos acompanhando, mas antes, eu gostaria de saber, principalmente quem está nos acompanhando agora, nós temos um público diverso. Existem pacientes que possuem convênio, né, particular, e o grande geral é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Eu lhe pergunto, pacientes, independentemente da realidade, se seja convênio ou SUS, podem fazer, por exemplo, essa redução das mamas? Então, a redução das mamas pode sim ser feita pelo convênio, pelo SUS. Geralmente, o critério objetivo que se pede para que seja indicada e feita a cirurgia pelo SUS são alterações osteomusculares, né? Então, o peso das mamas causando ali alterações na coluna torácica, cervical, que tem um impacto na qualidade de vida da paciente, né? O paciente que evolui com cifose, né, que é a alteração da anatômica da coluna cervical e torácica, aí são beneficiadas pelo SUS. Né? Os serviços de residência para a formação de cirurgião plástico prestam nos locais onde tem, né, o serviço, esse auxílio, né, ao poder público para corrigir pacientes do SUS, e pacientes de convênio seguem o mesmo princípio. Se tiver alteração osteomuscular, o convênio pode liberar a cirurgia de redução das mamas. Hoje o doutor Antônio Neto, por exemplo, atende em Cajazeiras, nessa região? Sim, atendo no consultório do Dr. Ananias, tanto pacientes particulares quanto um convênio agora autorizado Unimed. Convênio Unimed, né? Isso. Foi preparado um material, inclusive ilustrativo, para que o senhor possa apresentar para quem está acompanhando agora na TV. É um conteúdo justamente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Sim, a minha formação foi reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, né? Junto com a AMB e o CFM, são as entidades que controlam a formação do cirurgião plástico brasileiro. Então, se você está pensando em fazer a cirurgia plástica, o ideal é consultar tanto no site do CRM local do estado onde você mora, se o médico de fato é especialista na área, ou no site da sociedade também você vai verificar se o cirurgião é membro, tem um respaldo da sociedade que tem um valor científico, né? E de validade forte. Então, teve o CREMESP entre 2001 e 2008, que é o Conselho de São Paulo, né? Ele fez um levantamento e, na época, 97% dos processos da judicialização, né, contra as cirurgias estéticas eram realizados por não especialistas em cirurgia plástica. Então, você fazer uma cirurgia plástica, ser submetido a uma cirurgia plástica sem um profissional habilitado, reconhecido pelas organizações formadoras dos médicos no país,
pode ser um risco. Então é importante você verificar se o médico tem a credencial, é reconhecido pela sociedade, pelo CRM como especialista na área para poder fazer o procedimento. A gente pode dizer que o procedimento em si ele começa muito antes, a partir justamente da busca de informações, né, sobre o cirurgião. Exatamente. Então, esse material que foi apresentado agora, existem imagens para quem está acompanhando na TV, em que o Dr. Antônio Neto pode, inclusive, trazer detalhes e popularizar, né, esses termos técnicos que a gente vê. É isso, nessa imagem aí tem os planos de colocação do implante mamário, né, de silicone. Temos o mais tradicional, que é o subglandular, o submuscular total, que geralmente a gente usa em pacientes para reconstrução de mama, né, pacientes que têm a possibilidade de reconstruir no mesmo momento. E o dual plane, que o pessoal popularizou recentemente mais, né, foi uma técnica popularizada por um cirurgião americano, depois passou um tempo fora de moda e agora voltou, que é um plano que a gente coloca parte da prótese abaixo do músculo e parte do implante fica subglandular, para trazer uma certa estabilidade para o dispositivo, né? Nós temos outras imagens. Aqui os tipos de incisão que a gente pode fazer para colocar o implante, né? A tradicional, que é a inframamária, que hoje em dia é mais recomendado, até para não ter alterações da papila, ter uma visualização melhor do campo cirúrgico. Mas tem também, tradicionalmente, a periareolar, que a gente faz incisão ao redor da areola, e a transaxilar também, que teve uma época que ficou mais em evidência, mas por conta de questões de complicação de infecção, contaminação do implante, hoje em dia o recomendado mesmo é a incisão inframamária no sulco, que com o tempo, quando a prótese encaixa no tórax, a incisão fica minimamente aparente. Então, por questões de segurança da técnica cirúrgica, para evitar a contaminação da prótese do implante mamário, a gente acaba optando hoje em dia pela inframamária mesmo. É um procedimento mínimo do ponto de vista para que o povo que esteja nos acompanhando agora possa ter ideia, né? Por exemplo, esse espaço que é aberto para que seja introjetado ali a mama, ela é um corte profundo ou não? O corte é pequeno, mas a dissecção da loja, a gente, a depender do plano a ser colocado o implante, vai mexer, como eu disse anteriormente, com o músculo e com a glândula mamária. Então, você tem que ter um conhecimento anatômico para fazer um corte ali de 3, 4 centímetros e a partir dele você conseguir dissecar, ou seja, abaixo, levantando o músculo peitoral maior, né, que é o músculo que a gente levanta para colocar o implante embaixo, ou se for subglandular, descolar o tecido mamário da conexão com o peitoral maior, com a face do peitoral maior, para a gente colocar nesse espaço também. Então, requer um conhecimento anatômico para poder fazer uma cirurgia bacana, com espaço reduzido de incisão, né, na pele. E principalmente para satisfazer o paciente, né, também. Sim. Ao final. Nós temos outras imagens também. Pronto, aqui é uma complicação que pode ocorrer, é incomum, é bastante rara, mas que o paciente deve ter ciência disso, que é o linfoma anaplásico de grandes células. Não sei se o pessoal, os ouvintes, os telespectadores já ouviram falar, mas é um linfoma que está associado à presença do implante de silicone. É uma complicação bastante rara, mas deve ter na suspeição do paciente. Se o paciente foi submetido a uma cirurgia de aumento mamário com implante há bastante tempo, há mais de 1 ano, há 5, 8 anos, e aí teve um aumento súbito da mama, sem histórico de trauma, sem nenhuma história que justificasse esse aumento, é importante voltar ao seu cirurgião plástico ou a um mastologista também, para ter a mama avaliada, porque pode ser essa complicação rara do implante de silicone. De forma popular, é aquilo que as pessoas dizem assim, o corpo está rejeitando aí esse implante. Seria uma forma de rejeição mais grave, né? Seria um desenvolvimento do linfoma de células T, né? Essas grandes células. Então, mesmo após o implante, é importante que esteja atento, né, a possíveis alterações, né? Isso, exatamente. Temos a próxima imagem que mostra justamente esses dados, né, doutor Antônio? Isso são critérios. É outra complicação também bastante incomum. Eu trouxe complicações incomuns, que as mais comuns, o pessoal geralmente sabe, né? Mas isso.
essas incomuns são importantes para o paciente ter ciência, né, da possibilidade e criar suspeição. Eu coloquei meu implante há 8 anos, surgiu um inchaço aqui, uma alteração. Então, se o paciente, o público, não tem essa informação, pode ser que ele deixe passar desapercebido uma condição que pode ser grave. Então, esse slide aí são critérios de diagnóstico para outra complicação incomum, mas que pode acontecer. Na minha formação, a gente teve contato com o paciente, que é uma síndrome autoimune relacionada a adjuvantes. E o adjuvante, nesse caso, né, seria o implante mamário, que a paciente desenvolve sintomas de síndrome autoimune, né, dores articulares, dores de cabeça, dores musculares. E aí um dos critérios maiores seria a presença desses sintomas logo com a inserção dos implantes de silicone, né? E outro critério maior para diagnóstico seria a melhora dos sintomas após a retirada. Então, são duas complicações bastante raras que não contraindicam, né? Não prejudicam a indicação da mamoplastia de aumento com implantes, mas que é importante a população ter conhecimento. Agora, a gente tem a imagem justamente que mostra, digamos que o posicionamento da mama, né? Sim. Nesse slide é uma classificação de pitose mamária, né? Que é a condição que a gente vai tratar com a suspensão, com a mastopexia, né? Então, tem diversos graus. Tem a pseudopitose, que a paciente tem só o deslocamento do polo inferior da mama, mas a areola está ali localizada na altura do sulco. Então, a partir dessa classificação, a gente vai propor a cirurgia mais adequada. Se for uma pitose mamária, né, uma queda da mama menos acentuada, a gente pode fazer técnicas com a cicatriz mais reduzida, que é uma coisa que incomodava muitos pacientes. E hoje em dia, os cirurgiões brasileiros têm voltado a operar com técnicas de cicatrizes reduzidas, porque muitos pacientes não querem aquela cicatriz que vem pegar a base toda da mama, né? Aquele T invertido, cuja horizontal é bem ampla. Aí, a depender do caso de pitose mamária, pode ser feita uma técnica só com a cicatriz ao redor da areola e uma descendente vertical, ou se não com a cicatriz em L, uma cicatriz em T, só que a horizontal bem pequena. Então, a classificação vai direcionar a técnica para o cirurgião também. A gente vai mostrar agora os tipos de mastopexia. Isso, exatamente. Conforme eu mencionei, a depender do grau de pitose mamária, né, de queda das mamas, a gente pode ter essas vertentes de cicatriz aí. Uma cicatriz short scar, que a gente chama, né, que é a cicatriz reduzida, que é um T invertido com a horizontal pequena. Pode ter a cicatriz só periareolar. Na minha formação, a gente fez periareolar mais para pacientes que tinham mama tuberosa. A gente, no final, vai mostrar alguns casos de mama tuberosa. Enfim, a cicatriz pirulite, cicatriz em L e a cicatriz em T invertido, que é a mais clássica, né, que o pessoal conhece. Mas muita gente, hoje em dia, quando tem a opção de fazer com a cicatriz maior ou menor, acaba trazendo para a queixa para o médico, né, que a cicatriz seria um fator importante a decidir a técnica cirúrgica, né? Então, se a paciente tem a anatomia favorável a uma técnica que a cicatriz seja reduzida, para muitos pacientes é importante esse fator, né, de ter uma cicatriz menor, que vai gerar menos complicações depois. Para quem está assistindo na TV, está vendo agora uma outra imagem, né, preparada pela produção, em que o doutor Antônio Neto, né, cirurgião plástico, pode explicar melhor para a gente. Então, aqui foi um slide da cirurgia plástica americana que eu peguei, que era em relação ao explante, né, explante voluntário. Então, a mastopexia vem a sanar isso, né? O paciente que deseja retirar o implante mamário, seja porque evoluiu com a contratura, que é uma complicação possível, mais comum do implante mamário, ou seja, porque não se identifica mais com aquele dispositivo que foi inserido quando o paciente era jovem, a paciente já amamentou, a mama cresceu, teve uma nova pitose, né? Uma nova queda das mamas, mas aí a paciente deseja suspender, só que retirando o implante. Então, a mastopexia vem sanar isso. A gente retira o implante com a cápsula, de preferência com a cápsula íntegra, né? Faz a capsulectomia, que a gente chama. Tira o implante com a cápsula em bloco. E aí, depois, por conta do tecido expandido, né, tanto pela presença do implante, quanto pelas alterações de peso, a gravidez, a amamentação, a gente tem que fazer uma mastopexia. Então, a gente retira o implante com a cápsula
em bloco de preferência, e aí reorganiza os tecidos para fazer a suspensão sem o implante nesse caso, no caso do explante, o paciente que não quer mais colocar implante, seja porque não quer fazer acompanhamento, ou seja porque não quer mais as mamas grandes com o dispositivo ali inserido. Pois é, já que estamos falando de mamas, a gente vai falar sobre, infelizmente, números no Brasil do câncer de mama, que infelizmente são índices preocupantes, embora existam muitas e muitas campanhas de conscientização, é ainda um tema que precisa ser debatido, que é em relação à incidência do câncer de mama no Brasil. Sim, com certeza. O câncer de mama, tirando o câncer de pele, né, não melanoma, que a gente chama, que são cânceres cutâneos mais comuns, o câncer de mama, para o público feminino, é o que mais acomete, né? A gente vê aí que no índice da incidência estimada do INCA, são 30% dos cânceres nas mulheres, né, que acometem as mulheres, então é um número importante. Causa um impacto tanto para o sistema público de saúde, quanto nas vidas, né? Obviamente, o mais importante são as vidas das pacientes do público feminino, apesar de também poder ser um público masculino de forma bastante rara, né? Mas, enfim, é uma patologia que acomete mais de forma importante as mulheres, né? Doutor Antônio Neto, temos imagens aí que mostram casos concretos e nada melhor do que a partir dessas imagens você poder expor para quem está assistindo agora o programa e também alertar, né? Porque são realidades que precisam desse alerta realmente da medicina. Sim, exatamente. Teve na foto aí que está sendo projetada, temos o caso de uma mastectomia radical, né? Ou radical modificada, com uma sequela importante também, o paciente fez tratamento adjuvante com radioterapia, né? Radioterapia adjuvante, que causa essa alteração aí que a gente chama na medicina de radiodermite, que é inflamação da pele relacionada à radioterapia, né? Então isso é um desafio para a reconstrução. A gente tem que trazer uma pele, né? Um retalho que a gente chama de outra localidade para colocar uma prótese, às vezes utilizar enxerto de gordura, que é muito utilizado na estética, mas também do ponto de vista da reconstrução, ele é bem empregado para melhorar a qualidade de pele, para trazer uma espessura melhor e uma qualidade melhor para essa pele irradiada. Então, ela é bem útil nesse sentido. E aí, trazer outros retalhos também. Peles à distância, seja das costas, seja do abdômen, com ou sem prótese, né, para poder reconstruir a mama dessa paciente e ela ganhar em qualidade de vida, né? Com certeza. E essa imagem agora? Pronto, essa imagem tem a reconstrução. Antigamente era mais difícil, até pela questão do acesso à saúde, né? Mas hoje em dia, quando é possível, quando tem a gente chama de mastectomia poupadora de pele, né? Skin sparing em inglês, a gente pode colocar um implante mamário na mesma hora, logo após a retirada da mama, né, do órgão. Pela equipe da mastologia, a gente pode colocar um implante mamário, na grande maioria das vezes, no espaço submuscular para proteger, né, porque a pelinha fica fininha, a mastologia tira a glândula mamária, a pele fica fina ali, delgada, nutrida só pelo plexo subdérmico, e aí a gente coloca o implante no plano submuscular, abaixo do músculo, para proteger, né, para o implante não ficar em contato com a pele que está fina, por conta da retirada da glândula mamária. A gente pode fazer em uma etapa ou pode fazer em 2 etapas, que a gente coloca, na qual a gente coloca um expansor tecidual, que a gente chama. A gente coloca um expansor, vai insuflando ele ao longo das semanas, né, de pós-operatório, até adquirir o formato da mama, e depois a gente pode, a depender da marca, né? Mas a grande maioria, assim, a gente retira o implante salino, né? Esse expansor salino, e coloca o definitivo num espaço. É só uma questão mais da habilidade do cirurgião, da experiência do cirurgião. Alguns preferem fazer de etapa única, né? Outros preferem colocar o expansor tecidual, que vai se conformar ao formato da mama, e depois retira e coloca um implante de silicone definitivo. Aí essa é uma nova possibilidade, né? Esse daí é um exemplo de retalho, né, abdominal, que a gente utilizava-se muito para reconstrução de mama antigamente. Hoje em dia ele é poupado por conta da questão da fragilidade abdominal. Não sei se vocês conseguem perceber, a gente
tira o reto abdominal, que é um dos músculos aqui do abdômen, né? E aí transfere uma ilha de pele ligada a ele para reconstituir a mama. Então, hoje em dia, ele é menos usado por conta da fragilidade abdominal que ele causa. O paciente, às vezes, ficar com o abdômen distendido, né, por conta da perda do músculo. Às vezes fazia hérnias também, de resolução complicada, cirúrgica, né? Então, acaba sendo menos feita a cirurgia, mas ela foi bastante realizada antigamente. Aqui outro retalho. Esse daí hoje é mais feito ele, que é um retalho do músculo grande dorsal, latíssimo dorso. A gente também leva uma ilha de pele relacionada ao músculo, né? Esse músculo é nutrido por uma artéria e uma veia conhecida, né? E a gente leva a ilha de pele relacionada ao músculo para reconstruir a mama na frente. E na grande maioria das vezes precisa utilizar implante, pode fazer também lipoenxertia, né? Enxerto de gordura para poder ganhar volume e parecer mais com a mama contralateral que está saudável. Aqui a questão desse arsenal que a gente tem, dessa ferramenta no arsenal terapêutico do cirurgião plástico, que é um enxerto de gordura. A gente retira gordura de áreas que têm excesso, áreas de lipodistrofia, né? E aí pode ser utilizado também tanto na cirurgia reparadora, para melhorar a qualidade de pele, ganhar em volume, quanto também na cirurgia estética para corrigir certas irregularidades, seja na mama, seja em outras áreas, né? Aqui, ainda no contexto da reconstrução de mama, a gente tem a reconstrução do complexo areolo papilar, né? Ali, no caso, o cirurgião fez um enxerto da papila contralateral e aí, ao redor da papila, fizeram a tatuagem 3D, que é outra ferramenta para você não precisar de fazer retalhos, né? Para a reconstrução do complexo areolo papilar, e tem resultados bastante favoráveis. E tem um caso agora, né, da influencer que viralizou nas redes sociais ao apresentar uma síndrome rara que a fez desenvolver apenas um seio. Exatamente. Esse vídeo foi muito compartilhado, né, nas redes sociais. Com esses casos com influencers, né, acabam repercutindo na mídia, né? Isso. Então, o caso de uma síndrome congênita, síndrome de Poland, que a gente chama, o paciente não tem a parte external do músculo peitoral maior, só que além dessa alteração muscular, o paciente também tem alterações diversas, dentre elas no público feminino a questão do desenvolvimento das mamas, né? Então, desse lado acometido, que a paciente não é acometido pela síndrome, acaba que a mama não se desenvolve de forma suficiente e aí precisa de tratamento como se fosse um caso de reconstrução mamária, né? Pode ser que, no caso menos severo, só implante, ou implante com a mastopexia, só a mastopexia resolva. Mas, em casos de agenesia, né, que é a ausência total da mama, aí vai ser utilizadas as mesmas ferramentas da reconstrução de mama relacionada ao câncer, né? A gente vai ver agora as classificações. Isso, esse caso aí, nesse slide, a gente tem as classificações de uma doença que acomete em torno de 8 a 10% dos adultos jovens masculinos, né? Que é a ginecomastia. A gente falou muito da mama feminina, mas o grupo masculino, né, também pode ter alteração da mama, sendo a mais comum a ginecomastia, né? Paciente, seja por questões hormonais ou algumas doenças, tem esse desenvolvimento anormal das mamas masculinas, né, fora do esperado. E aí também o cirurgião plástico vem a resolver isso, seja fazendo lipoaspiração com ou sem a ressecção da glândula, né? Geralmente a incisão ao redor da areola, quando tem bastante tecido mamário ali em excesso, bastante pele, aí acaba sendo necessário também realizar uma incisão maior para retirar o excesso de pele, né? Então é outra alteração, né, que o público pode ter, que o cirurgião plástico, caso incomode, né, a população, o público, o paciente, o cirurgião plástico vem a resolver também essa alteração. Pois é, porque quando se fala em mama, muitas das vezes imagina que é só a mulher, mas existem casos também que envolvem os homens, né? Existem casos que envolvem os homens. A síndrome de Poland, que foi aquela que acometeu aquela influencer, ela atinge inclusive mais os homens do que as mulheres. Só que como o homem não se espera que tenha mama, né? Ele acaba que não tem um certo impacto, mas pode ter fraqueza muscular, e aí a cirurgia plástica também pode tratar esses casos, utilizando aquele retalho das coxas, trazendo para
para a região anterior para poder volumizar, ganhar força naquele tórax acometido, né? Então a cirurgia plástica trata tanto alterações geralmente mais relacionadas à mulher, né? Principalmente a mama, mas também tem alterações do público masculino que são relevantes. A ginecomastia são casos mais comuns, né? Mais corriqueiros. Na formação de cirurgião plástico a gente trata muito casos de ginecomastia. Então esse é o doutor Antônio Neto, que atende agora em Cajazeiras, convênio Unimed, né, e também particular. Para quem quiser mais informações, pode encontrar através das redes sociais. Exatamente. Meu perfil no Instagram, doutor.Antônio Neto, Antônio Neto. Lá vai ter o link que vai direcionar para o atendimento da clínica, minha secretária. Quais são os dias de atendimento? Exceto a quarta-feira. Exceto a quarta. Isso. Então, pelo Instagram já tem um canal direto, né, para agendamento. Já tem um canal direto para agendamento. De repente, alguém que se identificou em alguma realidade colocada aqui ou em alguma imagem, né, projetada, de repente alguém que conhece alguém que sofra, né, de alguma dificuldade, pode procurar o doutor Antônio Neto, que vai ter justamente esse primeiro contato, né? Nós sabemos que existem pessoas que têm um certo receio, medo, outros que acham que é inacessível essa realidade que a gente está colocando aqui, mas é essencial que inicialmente tenha o primeiro contato, né? Exatamente, deve procurar o contato, caso você tenha alguma alteração, seja de mama, seja de outras áreas, que necessite do cirurgião plástico, seja para reconstruir ou seja para melhorar o aspecto do órgão do qual a paciente se queixa, né? Seja a mama, seja o abdômen. Então é importante ter esse primeiro contato para tirar dúvidas, idealmente marcar uma consulta para ter uma conversa mais esclarecida, ver a expectativa, ver quais são as possibilidades reais de melhora daquele órgão, né? Seja da mama, seja do abdômen, ou seja de outras áreas anatômicas, paciente que fez bariátrica, por exemplo, que tem alterações cutâneas ali de braços, coxas. Então é importante ter esse primeiro contato, passar numa consulta, numa avaliação e a gente otimizar o tratamento e seguir com o tratamento depois. Doutor Antônio Neto, muito obrigado pela sua vinda aqui ao programa. Espero que tenhamos outras oportunidades para falarmos também sobre outros temas, né? Porque o que a gente colocou aqui são os casos mais comuns, aquilo que é mais comentado, mas existe uma área muito abrangente, né, da atuação na cirurgia plástica e outras oportunidades que a gente possa falar sobre outros temas também. O prazer é meu, Zé Neto, pela recepção do Diário do Sertão. E é isso, como o chefe meu dizia, a cirurgia plástica trata desde o fio do cabelo até o dedão do pé. Então, é uma especialidade bastante ampla, com diversas áreas de atuação. No público pediátrico, no grupo pós-bariátrico que eu acabei de mencionar, na parte de reconstrução de mama, na reconstrução de trauma, queimados também, a especialidade que tem um acesso a uma subespecialidade que é o tratamento de queimados, que é um paciente complexo. Também a cirurgia plástica faz esse trabalho belíssimo no Brasil, né? Então é isso, o prazer é meu, espero retornar aqui para a gente discutir outros temas.